Saudações, o meu nome é Gabriel Paixão, eu estou na disciplina de Introdução à Ciência dos Materiais e este seminário vai ser sobre o silício e as suas aplicações na tecnologia. O silício é um elemento químico de símbolo Si, de número atômico 14, com massa atômica igual a 28U, pertencente ao grupo 4A. À temperatura ambiente, o silício encontra-se no estado sólido. Foi isolado pela primeira vez em 1824 por Jacob Berzelius, e o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, perfazendo mais de 28% de sua massa. Ele aparece na argila, feldspato, granito, quartzo e areia, normalmente na forma de dióxido de silício, também conhecido como sílica, e silicatos compostos contendo silício, oxigênio e metais. O silício é o principal componente do vidro, cimento, cerâmica, da maioria dos componentes, os silicones e, além disso, é um dos principais componentes do mundo eletrônico e da tecnologia. Ele é a base para todos os processadores presentes nos computadores atuais. Então, em relação à estrutura do silício, como pode ser visto no canto inferior direito do slide, a estrutura cristalina ou célula unitária do silício é representada por um modelo de esferas e hastes. A imagem mostra a estrutura cúbica de face centrada, FCC, a mesma do diamante para o cristal de silício. As esferas acinzentadas correspondem aos átomos de silício, que, como pode ser visto, estão covalentemente ligados entre si. Além disso, eles têm ambientes tetraédricos que são reproduzidos ao longo do cristal. O cristal de silício é FCC porque um átomo de silício é observado localizado em cada uma das faces do cubo. Da mesma forma, existem 8 átomos de silício nos vértices do cubo e 4 localizados dentro dele. Dito isso, a cada célula unitária possui um total de 8 átomos de silício, característica que ajuda a explicar sua alta dureza e rigidez, já que o silício puro é um cristal covalente como o diamante. Dito isso, os tetraedros de silício nem sempre adotam um padrão estrutural, mas podem ser arranjados de forma desordenada. E mesmo com átomos de silício cujas hibridizações parecem não ser sp3, mas sp2, o que contribui para aumentar ainda mais o grau de desordem. Portanto, falamos de um silício amorfo e não cristalino. No silício amorfo, existem lacunas eletrônicas, onde alguns de seus átomos têm um orbital com um elétron desemparelhado. Graças a isso, seu sólido pode ser hidrogenado, dando origem à formação do silício amorfo hidrogenado, ou seja, possui ligações silício com hidrogênio, com as quais os tetraedros se completam em posições desordenadas e arbitrárias. Então nós podemos ver na imagem inferior do canto esquerdo um exemplo de silício amorfo, que é utilizado para a fabricação de placas solares. A segunda imagem, a imagem do meio, já traz também outro tipo de placa solar, mas utilizando um tipo de silício policristalino. Então, quanto à obtenção do silício, nós temos que o silício comercial vai ser obtido a partir da sílica de alta pureza em fornos de arco elétrico, reduzindo o óxido com eletrodos de carbono numa temperatura superior a 1900 graus, a partir da equação química SiO2 mais C, dando os produtos Si mais CO2. O silício líquido vai se acumular no fundo do forno, onde é extraído e resfriado, e vai ser produzido por este processo, que é denominado metalúrgico, apresentando um grau de pureza superior a 99%. Para a construção de dispositivos semicondutores, é necessário um silício de maior pureza, silício ultrapuro, que pode ser obtido por métodos físicos e químicos. Os métodos físicos vão se basear na maior solubilidade das impurezas contidas no silício líquido, de forma que se concentre nas últimas zonas solidificadas. O primeiro método, usado de forma limitada para construir radares durante a Segunda Guerra Mundial, consistiu em moer o silício de forma que as impurezas se acumulem nas superfícies de grânulos,
que dissolvidos com ácido se obtém um pó mais puro. Já os métodos químicos, usados atualmente, atuam sobre um composto de silício que seja mais fácil de purificar, decompondo-se após a purificação para obter o silício. Os compostos mais usados são o triclorocilano, o tetracloreto de silício e o silano. Nós temos alguns dos principais processos neste slide que são utilizados nessa obtenção. O primeiro é o da Siemens, onde as barras de silício de alta pureza são expostas a 1150 graus ao triclorocilano, gás que se decompõe depositando silício adicional na barra, segundo a reação 2HSiCl3, dando os produtos Si mais 2HCl mais SiCl4. O silício obtido por este método e por outros que são parecidos com esse apresenta uma fração de impurezas de 0,001 ppm ou menos e é denominado silício policristalino. Já o método Dupont consiste em reagir tetracloreto de silício a 950 graus com vapores de zinco muito puros. A reação é o SiCl4 mais 2Zn com os produtos Si mais 2NCl2. Produção do... Já para a obtenção do monocristal, devia ser utilizado o método Czochralski. Chegamos então finalmente ao tópico que relaciona o silício ao mundo da tecnologia e, bom, ao selecionar um elemento que seja usado como base de um transistor de computador, a palavra-chave é resistência. Condutores têm baixa resistência e passam adiante a corrente elétrica com mais facilidade, enquanto isoladores têm, previsivelmente, alta resistência e podem bloquear o fluxo de elétrons. Para um transistor, que deve ser capaz de ligar e desligar a todo momento, é preciso ter um semicondutor, uma substância com resistência que fique entre a de um condutor e a de um isolador. O silício não é a única substância semicondutora da Terra, mas ele é, de longe, o semicondutor mais abundante do planeta. O silício pode ser prontamente encontrado em todo o mundo, não é preciso importá-lo de minas africanas especiais, por exemplo. É possível trabalhar com esse elemento de forma muito fácil. Mais importante, os cientistas descobriram uma forma confiável de cultivá-lo em cristais perfeitamente ordenados, como se pode ver na imagem do meio deste slide. O cultivo desses cristais de silício quase perfeitos é uma das habilidades primárias na fabricação de chips de computadores. Esses cristais são cortados em pequenas fatias chamadas wafers e, em seguida, recebem diversos tipos de polimentos e tratamentos químicos antes de serem cortados de forma individual e embalados na forma de processador. Atualmente, os cristais de silício, chamados lingotes, são feitos em cilindros de 300 mm de diâmetro, mas pesquisadores estão tentando criar lingotes de 450 mm. Isso deve ajudar a manter os baixos custos de produção por pelo menos alguns anos. Depois disso, pode ser que haja necessidade de escolher um elemento mais abundante e fácil de trabalhar para criar os processadores. E além da utilização para a fabricação de painéis solares, aplicação direta em computadores, a forma prática de ser organizada e a facilidade de se encontrar esse material, nada menos do que 3 equipes independentes, cada uma utilizando seus próprios chips, demonstraram que é possível fazer computação quântica baseada no silício praticamente sem erros. O maior dos entraves ao aumento do número de qubits dos processadores quânticos, porque esses qubits, qualquer que seja o seu tipo, são muito sensíveis a qualquer interferência ambiental, o que inclui uns interferindo com os outros. As equipes ultrapassaram os 99,5% de confiabilidade, usando qubits de spin. Cada qubit é o núcleo de um átomo em um elétron, montados em um chip de silício. Isso diminui drasticamente a preocupação com a correção de erros nos computadores quânticos, graças ao silício. Dentre um dos pesquisadores dessa equipe estava o professor e pesquisador André Morello, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, que é o líder desse grupo. E com isso, essa equipe pode, inclusive, produzir processadores maiores, utilizando esse material do silício,
que podem potencialmente funcionar até em temperatura ambiente, manter a informação por longos períodos, uma grande vantagem frente à tecnologia que nós temos hoje. Então, com isso, eu chego ao final da minha apresentação sobre o silício e suas aplicações. Muito obrigado!